Então, a gente passa aqui o nosso transform para ele, ele vai pegar aqui o x e o y dele, a posição x e y dele, e vai instanciar um novo objeto e já guardar lá naquela posição do nosso tabuleiro. Bom, mas perceba o seguinte, que ele vai instanciar somente se naquela posição for nulo. Porque se não for nulo, né, ele não vai instanciar. Independente se ele instanciar ou não, a gente vem aqui e seta a cor que ele tem. Então, se naquela posição que o alvo está, que a gente extraiu aqui o x e o y, a gente vai verificar se é nulo ou não. Se é nulo, a gente vai instanciar uma forma, da forma selecionada naquela posição e vai pegar o nosso parente do alvo que a gente recebeu e vai falar, olha, você vai ser filho desse camarada aqui, para ficar todo mundo ali dentro. E na sequência a gente já faz o ajuste de posição dele para ficar na posição lá daquele alvo, né? Então assim, ó, esse elemento que a gente acabou de instanciar, a local position dele é igual a do alvo local position. Bom, por que local position aqui? Porque aqui o nosso alvo ele está dentro do tabuleiro, né? Então eu quero exatamente que aquela forma que eu instanciar, ele venha e fique exatamente nessa posição aqui. Então eu estou instanciando todo mundo aqui dentro, o alvo está aqui dentro, a gente trabalha com essa posição padronizada ali. Só que assim, então um pequeno detalhe, a gente só consegue fazer essa referência direta aqui sabendo dos nossos indicadores de x e y, né? A gente tem que ter uma relação bem direta de x e y. Se não tiver uma relação direta com o nosso vetor, não dá para usar isso aqui, né? Você teria que ter um cálculo, teria que ter uma outra forma de fazer essa conversão da posição para as coordenadas do vetor. Aqui eu simplifiquei e tentei manter uma ligação direta, então isso já facilitou para a gente. Como é que foi feito isso aqui? E depois a gente volta aqui para ver a rotação. Bom, nós temos o nosso objeto aqui, ó. Se eu venho aqui no meu tabuleiro virtual, ele está começando aqui. Eu coloquei o meu objeto aqui e as outras coisas eu coloquei dentro dele indo para lá. Por quê? Porque olha só, o meu 0, 0 então do meu objeto tá aqui, e se eu venho para cá, o x ele é negativo, e se eu venho descendo, o y é negativo. Mas você pode incrementando aqui, sendo positivo no x e sendo positivo no y. A gente acaba tendo nossas coordenadas seguindo esse padrão aqui, ó. Normalmente a gente faria a nossa matriz, você vai escrever uma matriz, você escreve ela ao contrário, né? Falando que o 0, 0 está em cima e vai descendo. Aqui a gente vai fazer o processo contrário. Eu coloquei o meu objeto aqui e o meu objeto vazio aqui, então, ó, meu objeto vazio, ele está aqui. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, que os objetos dentro dele vão receber as coordenadas locais, né, de posição e de rotação local, baseado no ponto zero do meu objeto. Então, o que eu fiz aqui para manter a relação direta? Coloquei ele nesse cantinho e disse o seguinte, estou usando o tamanho de 1, aí isso ficou bem fácil fazer, porque eu digo assim, quem tiver no 1, né, quem tiver no 1 aqui, ó, tá lá na posição 1 da minha matriz. Quem tiver no 0, 1, tá aqui, ó. Então, aqui tá só redondinho, mas ele é quadrado, ele acaba ocupando aqui o quadrado, né? E a gente tem, então, esse espaço ocupado aqui certinho. Ó, a gente acaba tendo espaço aqui ocupado certinho por esses elementos, né? Então, quem está no 0, 0 está aqui, quem está no 1 está aqui, e assim vai. Então, desta forma aqui, eu utilizei a posição interna, né, a posição local interna desse GameObject, dos objetos que estão dentro desse GameObject, para manter essa relação exata. Só que para fazer isso, né, eu tenho que fazer ele do 0, 0, sendo incrementado aqui para a direita e para cima, senão eu teria que fazer um módulo aqui para que isso desse certo. Também daria, né? Mas assim, aí você não poderia se esquecer de estar utilizando esses módulos. Então, a nossa matriz aqui, ela está obedecendo isso aqui. E o princípio aqui
que a gente está utilizando, o nosso algoritmo ali, ele está basicamente assim, ó, eu tenho um script que vai fazer vai guardar as posições, os elementos que estão ali, vai fazer a alteração de rotação, vai fazer a alteração de cor, e você tem um outro script que faz as entradas. Então, um script recebe as entradas, né, que coloca o alvo em uma determinada posição, ele fica controlando o alvo ali, e fica colocando o alvo naquela posição. Mas por que foi feito desta forma, né? Com um script controlando efetivamente a instância, a alteração de cor e a rotação, e o outro a posição do alvo, e você passando as posições para cá. Bom, simplesmente porque o nosso controle, então, assim, aquele script ficou por um controle de teclado. Se você tivesse outros tipos de controle, né, você faria um outro script para cada um desses controles e você chamaria os mesmos métodos que você estava chamando com esse outro script que a gente já criou. Então, assim, o rotacionar, o instanciar, vai ser o mesmo que você vai utilizar para esses outros, né? Você vai conseguir acoplar eles muito fácil, porque o script está lá genérico. É só você chamar o método e passar os parâmetros e pronto. Isso fica bem separado. Na sequência aqui, pessoal, vamos voltar aqui, né, para o nosso código. Então, assim, ó, eu tenho o meu script aqui para instanciar, certo? E aí, basicamente, independente se eu fiz a instância, eu vou lá e coloco aquela cor. E tenho também aqui os dois scripts de rotação, né? Eu faço a rotação positiva e a rotação negativa. Olha só, recebo a coordenada x e y e beleza. E lá no meu controle de alvo, né? Eu já faço aqui, ó. Eu tenho um método para fazer o movimento, né? O movimento, ó, travado dentro do meu tabuleiro e recebo as posições que eu tenho que me deslocar, né? Então eu tenho 4 ifs aqui com get key down, porque é só quando a pessoa apertar, né? Fazendo a variação dos valores dos parâmetros de entrada, e aqui eu faço o ajuste de posição do alvo. Então, assim, isso aqui basicamente, né, faz o meu deslocamento do meu alvo. Agora, lembrando, né, que eu tenho todo um conjunto de outros métodos para ser chamado, que é para instanciar, que é para rotacionar, para trocar de cor, para selecionar a forma. Então, olha só, eu tenho aqui agora esse conjunto de métodos que são chamados lá no meu tabuleiro, né, porque eu tenho uma variável aqui, ó, gestor do tabuleiro, que eu vou lá e busco ela bem no começo. E aí, que acontece aqui, ó? Quando eu quero rotacionar, eu vou lá no meu tabuleiro e mando ele rotacionar. Quando eu estou fazendo isso, eu estou pegando, olha só, meu transform local position x e passo para ele. Porque esse x aqui vai ser o x da minha posição, da minha matriz. E esse aqui, o y, vai ser o y da nossa matriz. Então eu estou pegando a posição dele, fazendo uma conversão direta. Olha, o y dele já é o y da nossa matriz e pronto. E passo para lá e ele vai fazer a rotação positiva lá no outro método. Então assim, ó, recebo aqui o x e y aqui do nosso tabuleiro, né, das peças, e ele faz a rotação aqui, né, ou positiva ou negativa. Para instanciar a mesma coisa, eu não tenho, a gente tem uma regrinha aqui que é, se não tem peça, instancia, né? Se tem peça, ele vai lá e troca de cor só. Isso aí está sendo resolvido lá pelo outro script, né? Aqui eu só estou chamando ele falando, olha, esse aqui é o meu transform, a minha posição é essa. Pega essa minha posição e resolve o problema aí. Eu quero colocar uma forma ou então quero trocar de cor. E para alterar a forma, né, fazer a seleção da forma, avança a forma, recua a forma, baseado no nosso teclado numérico, ali de cima do teclado. Então, tá aqui, tá resolvendo para a gente o nosso problema, e lembrando que eu podia chamar esses métodos de outros scripts, né? Então, assim, ficou separado e a gente consegue reaproveitar aquilo para outros tipos de controle. Para alterar a cor, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, o recua cor, avança cor. Então, tá aqui o nosso código. Ele ficou bem pequeno, né? Porque assim, ó, tem esse controle de alvo e o gestor. Esses dois, eles estão fazendo
resolvendo todas aquelas funções que a gente tinha. Agora, isso que nós fizemos aqui é uma resolução baseada numa matriz que guarda as referências. Agora, você pode guardar também numa lista. E aí, qual que é a diferença de você guardar numa lista para guardar numa matriz? A diferença é que você não vai conseguir mais ter essa relação da posição dele com a posição da matriz. Então, assim, ele pode estar numa posição diversa lá e estar numa posição 5 da lista. E essa posição 5 da lista é o quê? É linha, é coluna? Ele não vai representar nada, né? Às vezes ele está lá no 7 e está na posição 5. Então, isso aí não te ajudaria, né? Mas aí você precisaria ter uma outra forma para identificar essa posição, e aí você iria lá para a expressão lambda para fazer essa resolução. É uma forma muito legal que eu aconselho vocês tentarem resolver isso com a expressão lambda. Obviamente aqui vocês precisariam de mais um script que deveria estar alocado nas peças lá nos prefabs, tá? Bom, pessoal, então, assim, inicialmente aqui, essa é a nossa resolução. Aqui dá para vocês agora começar a criar, implementar outras coisas, brincar com isso, mas o que atende a nossa resolução, que foi solicitado na resolução da prova, é isso aqui, tá ok? Então, até mais.